Como é que eu faço para escolher uma boa ação na Bolsa de Valores? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Fica comigo aí até o final e já escreve aí nos comentários qual é o seu critério de avaliação, qual é o primeiro critério de avaliação, o mais importante, o indispensável, o essencial para que você escolha uma ação na Bolsa de Valores. Eu sou o William Cruz e esse é o canal Dinheiro e Companhia. Fica aí até o final, hein? Ok? Vamos lá. Primeiro critério de escolha. Você não pode, não deve, e essa é a minha ideia, não é uma recomendação, mas não escolha apenas uma ação, mas uma carteira de ações, certo? É a regra chamada do 80-20. 20% dos seus investimentos vão produzir 80% dos seus resultados. Uma carteira de ações, ela vai ter 20% das ações que vão produzir 80% dos ganhos. Então, quando você escolhe ações, você tem que eleger uma carteira, para que você possa ter uma proteção dos seus investimentos, caso ocorra algum tipo de problema com aquela determinada empresa, ou com uma ou duas, ou seja lá, né, o que aconteça, como o mercado é variável. Apesar de você saber escolher, acompanhar, conhecer a empresa, saber se é de um setor perene, todos aqueles outros critérios, então aí nós vamos ver na sequência, é importante que você eleja uma carteira de ações desses critérios que a gente vai falar. Mas a segunda coisa que você deve observar é que você tem que ir atrás de um plantio. O que você quer, ao mesmo tempo, você tem que ir atrás do que você quer, ao mesmo tempo que você planta uma ideia ou planta um resultado. Você tem que esperar o tempo necessário para que essa planta germine. Então, a mesma coisa acontece com o investimento. Quando você faz a sua opção e é como se você plantasse uma árvore, ela tem que germinar até produzir o fruto. Você não pode mexer nela. Se você mexer nela, ela vai demorar mais, você não vai produzir adequadamente, e tudo é uma questão de lavoura, de cultivo. Então você tem que plantar para esperar colher. Então, quando você planta, isso é opcional, mas a colheita ela é necessariamente obrigatória, certo? O investimento é preparar a terra, revolver a terra, adubar a terra e esperar o tempo necessário para que essa planta germine, certo? Acreditar e ir atrás dos seus objetivos, escolher bem as suas ações é o exigido. São duas características que são exigidas aí do investidor: é paciência e disciplina. Quando você planta disciplinadamente, você vai colher no devido tempo, certo? Aportes devem ser mensais e devem ser constantes, e o tempo tem que ser dado para que a colheita aconteça, né? Os juros compostos só vão acontecer com o tempo. O tempo é fundamental. Então, quais são aí os critérios de escolha, então? É o terceiro item. Você primeiro tem que escolher uma carteira. Segundo, você tem que dar tempo ao tempo para que ele possa produzir os juros compostos. E em terceiro, são os critérios efetivamente de escolha dessa carteira. São boas pagadoras de dividendos. Como é que você faz isso? É um histórico delas dos últimos 5 anos. Você vai olhar não só o dividend yield, mas o payout. Porque uma empresa, por exemplo, que tem um payout de 500%, ela não pode ter um lucro líquido muito pequeno, certo? Porque senão ela vai estar fatalmente fazendo dívida para pagar 500%. Então ela tem que ter um lucro líquido extremamente elevado para que ela possa pagar um dividendo de 500, um dividend yield de 500%. O payout dela tem que ser observado, que é o percentual do lucro líquido que é distribuído para os acionistas, certo? Se ele faz um payout de 500%, o caixa dela tem que ser elevado. Se ele é elevado e não teve lucro líquido, provavelmente ela se endividou para pagar 500% e maquiar o resultado. Então você tem que avaliar payout e dividend yield, certo? Então os setores têm que ser perenes, setores perenes da economia. A gente poderia dizer uma sigla aí, a BEST, né? Banco,
B de banco, E de elétricas, S de seguros e saneamento e T de telecomunicações. Certo? São 4 setores que são essenciais para a economia e eu acredito muito, especialmente aí nos bancos e nas elétricas, que elas são extremamente defensivas, especialmente as de transmissão elétrica, as empresas de transmissão elétrica que têm contratos de concessão de 30 anos e elas são altamente previsíveis, com baixo custo, né, de manutenção das redes de transmissão. É bacana estudar as elétricas, tá? Então estude bastante as elétricas. Terceiro critério aqui de avaliação de uma empresa, ela tem que ser lucrativa. Porque se você escolher só pelo dividend yield, só pelos dividendos que elas pagam, sem analisar o lucro líquido histórico, você pode incorrer naquele erro que eu citei. Quando uma empresa tem um dividend yield, um payout de 500% e aí ela tem um dividend yield extremamente elevado, porém o seu lucro líquido é bem baixo. Então ela fatalmente tem um caixa que vem de endividamento, certo? De venda de algum ativo, enfim, não foi lucro, então ela não é uma empresa lucrativa. Observe se ela tem lucro líquido recorrente, ok? O lucro líquido recorrente, o payout e o dividend yield são os 3 indicadores aí que a gente tem que analisar para saber se essa empresa é lucrativa. Quarto, observar a DataCom. Isso aí é o chamado dividendo inteligente, né? Nesse momento que nós temos aí nos momentos de baixa de preço, quando você tem empresas em queda, né, na Bolsa de Valores, no momento em que a gente vive de crise pelo coronavírus, você tem próximo da DataCom a chance de adquirir empresas que ainda estão baixas, não teve aquela alta depois do anúncio, porque sempre quando uma empresa anuncia o pagamento de dividendos, há uma alta no valor das ações, certo? Por causa do dividendo. Então, se você prevê essa época, então você percebe que aquela empresa tem costumeiramente pago em determinado mês e tem anunciado em determinado mês, então antes do anúncio você se antecipa e adquire aquela ação, você então se utiliza daquele dividendo inteligente para adquirir mais posição na determinada empresa, na DataX, ou seja, depois do pagamento, ou depois da DataCom, que é a data que não dá direito aos dividendos, quando a ação volta a se ajustar para baixo, certo? Então ela sobe um pouco antes do anúncio, depois do anúncio, e depois que passa a DataCom, ou começa a DataX, da DataX ela entra em queda novamente, certo? Então ela se ajusta. Nesse momento em que ocorre a alta de preço, depois do anúncio, não é um momento legal, é um pouquinho antes, quando você se antecipa e aí você faz o uso desses dividendos inteligentes. E a diversificação de setores, quando a gente diversifica setores perenes, aí, são proteções, e aí a gente se protege contra possíveis perdas e possíveis problemas. Então, para a gente concluir, não esqueça de fazer todos esses passos, não pulverizar, escolher uma carteira, né, dar tempo ao tempo para fazer o uso dos juros compostos e usar esses critérios de avaliação. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? E deixar o seu comentário. Qual é o seu o critério que você se utiliza e você acha essencial na escolha de uma ação, tá? Qual é desses critérios que eu citei aqui, qual é o que você acha essencial na escolha de uma ação para a sua carteira, tá bom? Até a próxima, muito obrigado, hein, gente? Tchau!